Meu nome é Renata Guidi e eu vou apresentar o vídeo de treinamento do equipamento ARES. Equipamento microcontrolado, desenvolvido com a mais alta tecnologia e que apresenta as seguintes modalidades de terapia: carboxterapia, corrente high volt, corrente pulsada de alta voltagem, e a terapia simultânea de carboxterapia mais corrente high volt. Na modalidade de carboxterapia, apresenta alta precisão nos parâmetros modo livre e modo intermitente, com maiores valores de volume por ponto, de 5 a 300 ml, e de velocidade de fluxo, de 5 a 300 ml por minuto. Opção de acionamento da emissão de gás via pedal ou pelo display. Possui dispositivo que aquece o CO2 previamente à infusão, o que aumenta o conforto e potencializa os efeitos fisiológicos do CO2. Possibilita a drenagem do equipo e do sistema. Apresenta um canal de saída para equipo e um conector para o pedal. A modalidade de corrente high volt, indicada para electrolifting em estrias e rugas, apresenta polaridade negativa e um canal de saída da corrente. Equipamento com design diferenciado e tela touchscreen. Menu com tutorial informativo e troca de idioma. Acompanha rack para a acomodação do cilindro de CO2. A carboxterapia originou-se na França em 1932 e se refere à administração do gás carbônico com propostas terapêuticas. Inicialmente, o tratamento era realizado via percutânea, mediante os chamados banhos de água carbonada aquecida, ou seja, a aplicação de água saturada em CO2 diretamente sobre a pele dos pacientes. A técnica era utilizada para tratamentos de arteriopatias e úlceras, e os resultados obtidos encorajaram novos estudos, provocando assim a ampliação das indicações para outros tratamentos. Após o desenvolvimento de novas tecnologias, a aplicação deixou de ser tópica e o CO2 passou a ser injetado diretamente no tecido subcutâneo, que garante resultados mais rápidos e melhores. O CO2 empregado é o medicinal, com 99,9% de pureza, idêntico ao produzido normalmente pelo metabolismo celular. É atóxico e não embólico. Evidências histológicas dos efeitos da infiltração do gás CO2 no tecido adiposo subcutâneo sugerem possíveis efeitos lipolíticos, assim como o estímulo da remodelagem tecidual. Após tratamento com carboxterapia, devido ao aumento do fluxo sanguíneo, as regiões com celulite apresentam melhora da nutrição tecidual e drenagem mais eficiente, que resulta numa pele com um aspecto mais liso e saudável. A carboxterapia tem forte potencial para o tratamento de rugas, flacidez de pele e olheiras, assim como apresenta bons resultados nos tratamentos de estrias. A corrente high volt, corrente pulsada de alta voltagem, é conhecida também como HVPC, High Volt Pulsed Current, uma corrente com pulsos gêmeos de alta amplitude, alta voltagem e curta duração. A forma de onda é monofásica, a corrente flui em apenas uma única direção. Os pulsos da corrente alta voltagem provocam diminuição da resistência da pele, tornando a corrente confortável e tolerável. Os efeitos terapêuticos da carboxterapia se baseiam em respostas fisiológicas naturais do organismo. O efeito Bohr. Tanto o oxigênio quanto o CO2 utilizam como meio de transporte a hemoglobina.
proteína contida nos glóbulos vermelhos do sangue. O efeito Bohr é a nomenclatura utilizada para designar a tendência do oxigênio de deixar a corrente sanguínea quando a concentração de dióxido de carbono aumenta, facilitando a liberação de oxigênio da hemoglobina, gerando uma hiperoxigenação tecidual. Aumento do fluxo sanguíneo local. O aumento da concentração de CO2 e a diminuição do pH local relaxam os músculos lisos que envolvem as arteríolas e controlam o volume de sangue ofertado aos tecidos. Com o relaxamento destes, consequentemente, ocorre um aumento de fluxo sanguíneo local que gera a melhora da oferta de nutrientes e a remoção dos resíduos e toxinas locais. Além disso, a drenagem, tanto sanguínea quanto linfática, é otimizada. Distensão tecidual. É provocada no local da aplicação pelo volume de CO2 insuflado. Ativa uma cascata de sinalização do processo de reparo e regeneração tecidual e causa a ativação de células chamadas fibroblastos, que produzem novas fibras de colágeno e de elastina, melhorando a qualidade da pele. Na celulite, este efeito é também muito importante, pois o comprometimento ocorre a nível hipodérmico, com consequências também no tecido dérmico. Lipólise. O aumento de metabolismo local culmina com a ativação do sistema nervoso simpático, com liberação de catecolaminas na circulação sanguínea, adrenalina e noradrenalina. As catecolaminas se conectam a seus receptores específicos localizados na membrana do adipócito, o que promove a ativação da cascata lipolítica dentro do adipócito. A enzima LHS, lipase hormônio sensível, promove a hidrólise do triglicerídeo em ácidos graxos e glicerol. Após a reação de lipólise, os ácidos graxos são liberados na circulação sanguínea, para que posteriormente sejam utilizados como combustível energético para o metabolismo corporal, ou então redepositados nos adipócitos por meio do processo de lipogênese. Os efeitos terapêuticos da corrente high volt se baseiam na utilização de uma corrente de pulsos monofásicos que provocam o aumento de cargas elétricas no tecido, exercendo efeitos fisiológicos favoráveis que disparam o processo de reparação tecidual. A eletroestimulação de alta voltagem é um meio de administrar estímulos elétricos para promover a cicatrização de tecidos, aumento do fluxo sanguíneo, fagocitose, melhora da oxigenação, redução de edema, atração e estimulação de fibroblastos e células epiteliais, síntese de DNA, mitose celular, controle de infecção, aumento da produção de ATP, melhora no transporte das membranas, auxílio na organização da matriz de colágeno, estimulação da contração da lesão de pele com migração de células da epiderme para o centro da lesão provocada pelo eletrolifting. Aumento da circulação sanguínea local, lipodistrofia ginoide, ou também conhecida celulite, gordura localizada facial e corporal, aumento da drenagem linfática, rejuvenescimento facial, rugas, estrias, olheiras, melhora do processo cicatricial, distúrbios vasculares e terapia capilar. Aumento da circulação sanguínea local, tratamento de rugas e tratamento de estrias. Aumento da circulação sanguínea local, tratamento de rugas e tratamento de estrias. Gestantes ou intenção de engravidar, doenças metabólicas descompensadas,
sobre áreas neoplásicas, fobia de agulhas, pacientes hipertensos descompensados, pacientes imunodeprimidos, pacientes epiléticos, hemofilia ou outros distúrbios da coagulação, fragilidade capilar, diabetes mellitus de longo prazo, uso recente de isotretinoína inferior a 6 meses após o tratamento. Gestantes ou intenção de engravidar, presença de dispositivo eletrônico implantado, sobre áreas neoplásicas, hemofilia ou outros distúrbios de coagulação, queloides ou propensão a queloides, uso concomitante de anti-inflamatórios ou corticoides. Gestantes ou intenção de engravidar, doenças metabólicas descompensadas, sobre áreas neoplásicas, presença de dispositivo eletrônico implantado, fobia de agulhas, pacientes hipertensos descompensados, pacientes imunodeprimidos, pacientes epiléticos, hemofilia ou outros distúrbios de coagulação, queloides ou propensão a queloides, fragilidade capilar, diabetes mellitus de longo prazo, uso recente de isotretinoína inferior a 6 meses após o tratamento e uso concomitante de anti-inflamatórios ou corticoides. Após receber o equipamento, é necessário inspecionar a caixa para visualizar possíveis danos. É importante conferir os acessórios item a item. Os acessórios que acompanham o equipamento são um cabo de alimentação elétrica, um cabo de eletroestimulação 2 vias, um fusível de proteção sobressalente, um manual de operações digital ARES, um pedal, um regulador de pressão para cilindro de dióxido de carbono, 10 equipos para carboxterapia, um tubo especial PU 8x6 azul, 4 adaptadores metálicos para contato com a agulha, uma placa de alumínio 8 por 7 centímetros, um eletrodo esponja natural 8,5 por 9,5 centímetros, um kit com agulhas de eletrolifting para estrias, um adaptador garra jacaré preta, um adaptador garra jacaré vermelha, uma ponteira para eletrolifting com agulha, um corpo caneta 2 milímetros, uma cinta elástica para fixação de eletrodos, um gabinete RAC ARES, um banner ARES. O gabinete do ARES possui um compartimento para guardar tanto o cilindro quanto a válvula reguladora. Prepare o cilindro de gás e a válvula reguladora de pressão da seguinte forma. Remova o capacete protetor do cilindro e guarde em um local seguro e apropriado. O anel de vedação deve ser colocado entre o regulador de pressão e a saída de gás do cilindro. Rosqueie a porca da válvula reguladora na rosca da saída de gás do cilindro com ambas as mãos. Em seguida, observe para que o manômetro fique em uma posição favorável à visualização diária dos ponteiros e, finalmente, com o auxílio de uma chave inglesa, aperte um ao outro firmemente.
Conecte a mangueira de transporte do gás do cilindro ao equipamento. Para isso, basta pressionar firmemente uma das extremidades da mangueira no conector de saída de gás do adaptador fixado à válvula reguladora de pressão. Este conector, assim como o conector de entrada de gás no equipamento, são do tipo engate rápido. Caso seja necessário desengatar a mangueira, basta pressionar o anel azul em direção ao conector e tracionar simultaneamente a mangueira no sentido contrário. E assim ela se solta. Nunca puxe a mangueira do engate rápido com força sem pressionar o anel para não causar danos permanentes em suas travas. Abra a porta traseira do gabinete. Coloque o cilindro juntamente com o regulador dentro do gabinete. Prenda o cilindro com as faixas de fixação. Para a finalização da montagem do Ares, coloque o aparelho sobre o gabinete. Puxe a mangueira pelo orifício superior da tampa traseira do gabinete e conecte a mangueira contra o conector de entrada de gás no equipamento. Conecte o pedal e o cabo de força. Abra a válvula do cilindro de gás girando 360 graus, uma volta completa. Por segurança, a válvula de saída de gás do cilindro deve ser fechada sempre ao final do dia de trabalho e reaberta quando necessário. Faça o teste de vazamento imediatamente após a instalação do cilindro de gás e também periodicamente. Confira se o registro do cilindro está aberto e as mangueiras conectadas. Abra a válvula do cilindro de gás girando 360 graus. Com um pincel, água e sabão, verifique se não há vazamento no sistema. Caso identifique vazamento, pressione novamente os conectores da mangueira azul com as mãos e a porca da válvula de pressão com a chave inglesa. Conecte o cabo de alimentação elétrica ao equipamento e à rede elétrica. O Ares não necessita de nenhum estabilizador de energia. Em seguida, pressione a chave On/Off para a posição ON. Para o tratamento com carboxterapia, conecte o pedal ao equipamento. Conecte o equipo no conector de saída para CO2. Pressione o ícone carboxterapia. Drene o sistema para substituir todo o gás ambiente de dentro do sistema pelo CO2 medicinal. Em seguida, drenar o equipo. Este procedimento deve ser realizado toda vez que substituir o equipo, isto é, iniciar o tratamento com um novo paciente. A drenagem do equipo significa a remoção do ar ambiente contido no interior do tubo e sua substituição por CO2, impedindo erros de aplicação. Enquanto estiver ocorrendo a drenagem do sistema ou a drenagem do equipo, o LED na parte frontal do equipamento estará aceso, indicando que a drenagem está ativa. Na drenagem do sistema, o equipo não deverá estar conectado ao equipamento. E na drenagem do equipo, a agulha não deverá estar conectada ao equipo. Em seguida, ajuste os parâmetros necessários para a terapia segundo o objetivo terapêutico. Pressione os ícones mais ou menos para selecionar a quantidade de volume ou fluxo. Habilite a função aquecimento e, quando selecionada esta função, mudará para a cor laranja, Heat On. Sugerimos
Sempre habilitar a função aquecimento do gás. Isso minimiza o desconforto, auxilia nos efeitos fisiológicos e aumenta a adesão do paciente ao tratamento. Em seguida, conecte a agulha no equipo. Pressione Start para início do tratamento. Para habilitar a emissão do gás, acione a função CO2 ou pressione o pedal e aparecerá no display uma imagem indicativa que mostra que a saída do gás está ativa. Na função Flow, fluxo, os ícones mais e menos permitem aumentar ou diminuir a velocidade do fluxo de gás em ml por minuto, em tempo real, ou seja, durante a infusão sem a necessidade de interromper o sistema para alterar o parâmetro. O ícone CO2 é de dupla função. Uma vez programado o equipamento, basta pressionar o ícone para iniciar a saída de gás. E ao pressionar novamente quando em uso, o equipamento corta a emissão de gás. A função do ícone CO2 pode ser substituída pelo uso do pedal. O pedal é habilitado automaticamente. Conecte o cabo de estimulação no conector Current. Encaixe o adaptador garra jacaré preta no pino banana preto do cabo de eletroestimulação, polo dispersivo. Fixe a garra jacaré preta no eletrodo placa de alumínio e esponja vegetal. Insira a placa de alumínio dentro da esponja vegetal. Conecte a ponteira para eletrolifting no corpo caneta e gire a ponteira no sentido horário. Desrosqueie um pouco a ponta da ponteira e conecte a agulha para eletrolifting. Em seguida, rosqueie novamente até o final. Em seguida, encaixe firmemente o corpo caneta ao pino banana vermelho do cabo de eletroestimulação. Escolha a terapia isolada com corrente High Volt. Pressione os ícones mais ou menos dos parâmetros em utilização para selecionar o tempo e a frequência da corrente. O ajuste da intensidade deverá ser feito após pressionar a tecla Start, de acordo com o objetivo terapêutico e tolerância do paciente. Pressione Start. No campo High Volt, os ícones mais e menos permitem aumentar ou diminuir a intensidade da corrente em volts, em tempo real, sem a necessidade de interromper a programação para alterar a intensidade. O ícone Start Stop é de dupla função. Quando pressionado pela primeira vez, inicia a emissão de corrente. Caso seja pressionado novamente, durante a aplicação, ocorrerá a interrupção da emissão de corrente. No final do tempo programado, a emissão da corrente é interrompida e um sinal sonoro irá sinalizar o término do tratamento. Pressione o Stop para desativar o sinal sonoro. O equipamento já poderá ser desligado ou poderá ser utilizada uma nova programação. Para o tratamento com carboxiterapia e corrente High Volt, conecte o pedal no equipamento. Conecte o cabo de eletroestimulação no conector Current e conecte o equipo na saída de CO2.
Escolha a terapia carboxterapia e corrente high volt. Realize a drenagem do sistema se necessário e, em seguida, a drenagem do equipo. Após a drenagem do equipo, aparecerá uma tela para ajuste dos parâmetros necessários para o tratamento. Pressione os ícones mais e menos dos parâmetros em utilização para selecionar a quantidade de volume em ml, a quantidade de fluxo em ml por minuto e, no caso da corrente high volt, pressione os ícones mais e menos para aumentar a frequência da corrente. Habilite a função aquecimento e, quando selecionada esta função, mudará para a cor laranja. Heat On. Sugere-se sempre habilitar a função aquecimento do gás. Isso minimiza o desconforto e auxilia nos efeitos fisiológicos, além de aumentar a adesão do paciente ao tratamento. Conecte firmemente o adaptador garra jacaré preta no pino banana preto do cabo de eletroestimulação, polo dispersivo. Em seguida, fixar a garra jacaré preta no eletrodo placa de alumínio e esponja vegetal. Inserir a placa de alumínio dentro da esponja vegetal. Conecte a agulha no equipo. Encaixe o adaptador metálico no equipo e na agulha. Em seguida, conecte o adaptador garra jacaré vermelho ao adaptador metálico que está conectado na agulha e no equipo. Acione o ícone Start. Na função High Volt, com os ícones mais e menos, permite ajustar a intensidade da corrente em volts, em tempo real, sem a necessidade de interromper a programação para alterar a intensidade. Ajuste o valor da intensidade de acordo com o limiar sensorial e tolerância do paciente. O ajuste da intensidade deverá ser feito após pressionar o ícone Start. Para habilitar a emissão do gás, acione a função CO2 ou pressione o pedal e aparecerá no display uma imagem indicativa que mostra a saída de gás ativa. Na função Flow, fluxo, os ícones mais e menos permitem aumentar ou diminuir a velocidade do fluxo de gás em ml por minuto, em tempo real. Ou seja, durante o procedimento de infusão de gás, sem a necessidade de interromper a programação para alterar este parâmetro. O ícone CO2 é de dupla função. Uma vez programado o equipamento, basta pressionar o ícone para iniciar a saída de gás. E ao pressionar novamente, quando em uso, o equipamento corta a emissão de gás. A função do ícone CO2 pode ser substituída pelo uso do pedal. O pedal é habilitado automaticamente. O total volume será zerado ao selecionar outra terapia, quando acionada a opção Home ou quando desligado o equipamento. O ícone Start e Stop é de dupla função. Quando pressionado pela primeira vez, inicia a emissão de corrente. Caso seja pressionado novamente durante a aplicação, ocorrerá a interrupção da emissão de corrente. Acionando o ícone Menu, você terá acesso ao tutorial informativo e também à troca de idioma. Para ter acesso ao tutorial,
basta pressionar a tecla Info e terá acesso ao sumário com as seguintes informações: indicações, contraindicações, preparo do ARES, técnica de aplicação e orientações. O ícone Idioma permite a escolha do idioma português, espanhol ou inglês. Pressione o ícone Desejado com o idioma desejado e o equipamento voltará para a tela Menu. Realize uma avaliação detalhada antes do procedimento. Verifique se o paciente não apresenta contraindicações ao uso. Utilize métodos de avaliação como perimetria, adipometria, fotografias, entre outros, para mensurar os resultados. Em seguida, realize a limpeza da área de tratamento utilizando clorexidina alcoólica. Prepare o equipamento para a técnica de carboxterapia. Para isso, abra o equipo. Conecte o equipo no equipamento. E realize a drenagem do equipo. Após a drenagem, conecte a agulha ao equipo. Em seguida, ajuste os parâmetros desejados em relação ao volume intermitente e fluxo para a gordura localizada. Realize uma prega de tecido adiposo e introduza toda a agulha com inclinação de 45 graus ou 90 graus em relação à pele para a realização da técnica profunda ou subcutânea. Em seguida, acione a emissão de gás pressionando o pedal ou o ícone para início da emissão no display. Você irá notar o aumento de volume no local. Ao término da infusão de gás, o equipamento irá emitir um sinal sonoro. Em seguida, remova a agulha e realize a aplicação em outro local. Após realizada a limpeza do local de tratamento e o preparo do equipamento, realize a técnica de aplicação para celulite. Realize uma prega no local de tratamento, introduza a agulha a 45 graus em relação à pele
e pressione o pedal ou o ícone de emissão de gás no display. Perceba que ocorrerá um aumento de volume no local de tratamento. Ao término, remova a agulha e aplique em outra região. Prepare o equipamento para a terapia, conecte o equipo, realize a drenagem do equipo, em seguida conecte a agulha, ajuste os parâmetros no equipamento referente ao volume modo livre e fluxo desejado para a terapia. Em seguida, realize a limpeza do local de tratamento utilizando clorexidina alcoólica. Após isso, pressione o pedal ou o ícone de emissão de gás no display. Feito isso, posicione a agulha no local de tratamento a 15 graus em relação à pele, com o bisel virado para cima. Introduza somente o bisel da agulha no local de tratamento, na estria, e perceba que ocorre uma formação da pseudopápula esbranquiçada na estria realizada a emissão de gás. Feito isso, realize a aplicação em outra estria. Primeiramente, realize a preparação do equipamento. Para isso, conecte o equipo ao equipamento, realize a drenagem do equipo e, em seguida, conecte a agulha ao equipo. Ajuste os valores referentes a volume, modo livre e fluxo desejados para o tratamento. Após isso, realize a limpeza do local de tratamento utilizando clorexidina alcoólica. Pressione Start no equipamento, em seguida acione o pedal ou o ícone para emissão do CO2 para início da terapia. Realize a aplicação para a região periorbicular. Você irá notar a formação da pseudopápula na região de aplicação. Esta mesma técnica pode ser aplicada na região facial e em outras áreas, região de sulco nasogeniano e outras regiões de rugas ou flacidez de pele. Primeiramente, prepare o equipamento. Conecte o cabo de estimulação para a corrente High Volt. Posicione o eletrodo dispersivo próximo à região de tratamento. No caso de tratamento facial, posicione na região do ombro, abaixo do ombro. Conecte a caneta para eletrolift com a agulha no cabo de eletroestimulação e posicione a agulha na caneta. Ajuste os parâmetros desejados de frequência e tempo de tratamento no equipamento. Realize a limpeza do local de tratamento utilizando clorexidina alcoólica antes de iniciar a terapia. Em seguida, pressione Start e ajuste a intensidade da corrente High Volt de acordo com o limiar sensorial e tolerância do paciente.
Para realizar a técnica de aplicação, posicione a agulha no local de tratamento, com uma leve inclinação de 10 a 15 graus em relação à pele, e introduza a agulha ao longo da ruga. No centro da ruga, levante a pele, movimente a agulha para a oxigenação do tecido, permaneça ali por alguns segundos, depois abaixe a agulha e remova. Repita a aplicação na mesma ruga alguns pontos à frente, até terminar toda a região. Feito isso, realize a aplicação em outra ruga. Primeiramente, prepare o equipamento conectando o equipo, o pedal e o cabo de eletroestimulação ao equipamento. Em seguida, ajuste os parâmetros desejados de frequência e tempo de tratamento para a corrente High Volt. Para a carboxterapia, ajuste os parâmetros desejados de volume, modo livre, e fluxo. Lembre-se de realizar a drenagem do equipo antes do ajuste dos parâmetros. Em seguida, prepare o paciente realizando a limpeza do local de tratamento com clorexidina alcoólica. Após isso, pressione Start no equipamento, ajuste a intensidade da corrente High Volt e, em seguida, acione a emissão de gás pressionando o pedal ou o ícone para início de emissão de gás no display. Para a técnica superficial ou intradérmica, introduza a agulha somente o bisel, com inclinação de 10 a 15 graus em relação à pele. Você irá notar a formação da pseudopápula esbranquiçada no local de tratamento, quando o gás for infundido. Após isso, remova a agulha e realize a aplicação em outro local. Conecte o eletrodo dispersivo da corrente High Volt próximo ao local de tratamento. E este mesmo procedimento pode ser realizado também na região facial para rugas. O manômetro do cilindro não funciona como um medidor de gás simétrico. Ele se mantém constante enquanto houver CO2 na forma líquida. Assim que acabar o CO2 na forma líquida e sobrar somente CO2 na forma gasosa, o cilindro começará a despressurizar e o ponteiro do manômetro tende a baixar rapidamente. Quando o ponteiro marcar 40 kgfm por centímetro quadrado, providenciar a troca do cilindro. Nunca operar com o cilindro de CO2 sem que esteja conectado à válvula reguladora de pressão ou qualquer outro modelo de válvula que não seja o fornecido com o equipamento. Importante: não obstruir
os orifícios de ventilação do equipamento. Para o funcionamento correto do sistema, manter uma distância livre de pelo menos 30 centímetros. Orientamos que seja realizada a limpeza dos acessórios após cada sessão de tratamento. O equipo, as agulhas e o adaptador metálico para carboxterapia e corrente high volt devem ser descartados em lixo específico após o uso. A intensidade da corrente high volt deve ser ajustada de acordo com o limiar sensorial e tolerância de cada paciente. Para carboxterapia e também carboxterapia mais corrente high volt, é indicada a agulha de insulina 30G meio. O gás CO2 indicado para uso com o ARES é medicinal, padrão USP. O peso ideal do cilindro de CO2 para o gabinete do ARES é 4,5 kg. Mais informações você encontra no site da Ibramed, www.ibramed.com.br. A manutenção do equipamento é realizada na Ibramed ou através de assistência técnica autorizada. A Ibramed não se responsabiliza por reparos feitos por outras pessoas ou estabelecimentos não autorizados.